Meus caros alunos do segundo período de Direito, essa semana é a semana onde a gente faz aqui as aulas gravadas, né? Na semana passada nós estávamos iniciando o processo aqui a respeito de Hegel e a influência que esse pensador alemão, o último grande idealista, ele vai ter sobre toda a perspectiva do chamado filosofia do direito. Fizemos uma breve contextualização a respeito qual foi esse período que o Hegel viveu. Logo depois nós conversamos um pouquinho sobre essa perspectiva do método dialético. E aí eu volto a dizer que dialético não mais entendido como perspectiva de diálogo, porque na filosofia antiga e na filosofia medieval, a dialética é entendida como diálogo. Na filosofia moderna, Hegel implanta um novo conceito para a ideia de dialética. A dialética agora é a capacidade do ser humano de se opor enquanto ideias, enquanto conceitos. Então, assim, a ideia principal aqui, a dialética, é enquanto conflito. E entender aqui o conflito de forma positiva. Então, ou seja, existe uma tese. O que é a tese? É uma primeira afirmação de uma determinada ideia. Essa tese vai gerar uma oposição, porque alguém vai confrontar essa ideia. Na dialética é isso. Eu afirmo algo, alguém vai olhar para mim e vai fazer uma contestação. Ou seja, eu tenho uma afirmação, eu tenho uma negação. E nesse conjunto, nesse embate entre quem afirma e quem nega, os dois saem modificados nesse sistema pela síntese, porque já não vale mais só a minha ideia e nem só a ideia do outro, mas eu colaboro em algo na ideia do outro e o outro colabora em algo na minha ideia e nós saímos transformados, que é a síntese. E esse processo de síntese é algo constante, porque sempre vai haver uma afirmação que segue uma negação que gera uma síntese, mas depois esse processo ele vai de forma contínua. Falamos também, eu vou fazer uma breve resumo de tudo que a gente viu, tá, gente? Falamos muito nessa perspectiva do conflito. E entender o conflito na perspectiva hegeliana não é entender conflito como algo negativo, é como algo necessário. Por muito tempo na história, o ser humano ele agiu de forma no processo de submissão. Se a gente pensar famílias patriarcais, a mulher era sempre submissa. Se a gente pensar a relação de senhor e escravo, a relação de vassalagem na Idade Média, todo esse processo ele foi sempre um processo de submissão, onde as pessoas simplesmente elas só podiam obedecer ao sistema e não podiam em momento algum questionar o status quo estabelecido. Então, assim, a Idade Moderna vem através de todos os iluministas, dos contratualistas para frente, os contratualistas, os iluministas, eles vêm começar a mostrar que é preciso ter autonomia. E não é só autonomia de dinheiro, é autonomia de pensamento. E nessa perspectiva de autonomia de pensamento, eu eu me conheço, a consciência de si, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência do outro à minha volta. E eu tenho consciência que o eu, consciência de mim e o consciência de si, gera uma consciência que é coletiva, que é mais do que o eu e o outro, é o nós. Então, nessa perspectiva é importante o conflito. Ele é necessário e muitas vezes ele é inevitável. Se a gente fosse, por exemplo, numa sala de aula fazer um debate, quem é a favor do aborto, quem é contra o aborto, quem é a favor da liberação da maconha, quem é contra, porte de armas, a favor ou contra, tudo isso vai ter pessoas que vão argumentar de um ponto A, vão ter pessoas que vão argumentar de um ponto B. E o que é preciso fazer?
né, ouvir as diferentes partes, mas a gente tem que sempre ouvir, gente, de coração e mente aberto, porque tem pessoas que só têm a capacidade do falar. Ele não desenvolve a habilidade do ouvir. E a perspectiva do ouvir é uma perspectiva muito importante, porque quando eu ouço o que o outro tem a me dizer, quando eu ouço as interpelações do outro, eu vou modificando os meus conceitos. Eu vou e não vou no sentido negativo dizer que eu estou modificando os meus conceitos, não. Porque não existe essa questão de verdade, como se fosse uma verdade engessada, absoluta. O Hegel mostra claramente, a história é dinâmica, a história é construção. O que era verdade há 30 anos atrás não é verdade hoje. E o que é verdade hoje pode não ser verdade daqui a 5 anos. O tempo passa muito rápido, o mundo muda muito rápido. Então, assim, são essas situações que precisam ser entendidas. Então, a realidade é conflito. E esse conflito é entendido como esse enfrentamento, mas um enfrentamento que quer unir. Né? A tentativa é exatamente de unir as diferentes partes, de unir a afirmação e a negação num processo de síntese, numa elevação do eu e do tu para um processo maior. Ou seja, é preciso haver mediação. E na filosofia do direito, gente, ou seja, no direito como um todo, não pode haver ingenuidade. O que é esse processo? Porque o Hegel vai dizer, o senso comum ele é ingênuo. O senso comum é a pessoa ouvir determinada situação e já passar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. O Hegel vai dizer, reflita tudo o que você ouviu, que você leu, e a partir daí faça as suas conclusões. Então, assim, um estudante de direito, ele não pode fazer os seus estudos baseados em achismos. Não existe esse negócio, professor, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quem acha não tem certeza. Quem acha está no campo da insegurança. Quem acha ainda está no senso comum, ainda está na ingenuidade. Então, assim, a postura de um advogado tem que ser uma postura firme. Imagina alguém chegando lá no seu escritório, te dando um caso tão importante para a vida dela. Ela te escolheu para ser o advogado ou a advogada dela. E aí você fica só na base de achismos. Eu acho que nós vamos ganhar. Eu acho que o artigo 5º vai sair bem nessa situação. Cara, que credibilidade você vai passar? Então, assim, os princípios fundamentais do direito não pode se basear em senso comum, não pode se basear simplesmente na ingenuidade. A gente precisa sair do senso comum e ir para um senso crítico. E aí o senso crítico tem todas essas características extremamente importantes, né? O aprender, a busca, a exploração, a perspectiva da investigação, o questionamento constante na vida, exatamente para que seja um conhecimento mais sólido, mais puro, mais verdadeiro. Essa é, digamos assim, um passo importante que todos nós precisamos fazer nesse processo da evolução. E agora nós vamos entrar aqui, gente, no ponto que nós paramos na nossa última aula, que é influências no direito. Vocês vão perceber que tem uma partezinha bastante significativa aqui dessa influência. Como foi o pensamento hegeliano e qual é essa perspectiva que o Hegel vai trabalhar exatamente para valorizar esse mando de campo que é o direito, essa importância fundamental que é o direito na sociedade. Então, ou seja, lá atrás ele já fazia isso, hoje a gente tem uma consciência muito maior disso, mas lá atrás era bem mais difícil. Olha só, e o Hegel vai dizer, gente, ele sempre vai usar essa tríade no pensamento dele. Ele vai dizer que os indivíduos eles estão organizados em família, primeiro em família, segundo na sociedade civil, e terceiro, o Estado. Ou seja, o primeiro degrau
O primeiro, né, para a construção do Estado, o primeiro degrau que se faz é família. E família tem aqui uma perspectiva interessante, porque família é marca indelével. O que eu quis dizer com isso? Que família é marca indelével? Porque família é a primeira comunidade que a gente vive. É a primeira e a mais importante comunidade que a gente vive, porque ela vai influenciar toda a nossa linha de pensamento, todo o nosso psicológico dali para frente. E quando a gente fala que ela é marca indelével, o que é uma marca indelével? Algo que não se apaga. É como se você fizesse uma tatuagem que nunca mais vai se apagar. Pensa uma situação dessa. E eu vou explicar melhor, para que todos nós possamos entender por que família é marca indelével. Se eu perguntar para você agora, existe ex-namorada? Ah, professor, existe. Existe ex-namorado? Também existe, professor. Existe ex-esposa? Existe ex-marido? Professor, você está coberto de razão. Existe sim. Opa! Então vamos ver por que família é indelével? Agora eu te pergunto. Você já ouviu a expressão ex-pai? Você já ouviu a expressão ex-mãe? Você já ouviu a expressão ex-irmão, ex-avô ou ex-tio? Não. Esposa pode ser ex. Namorado pode ser ex. Mas irmão, pai, mãe é marca indelével, meus amigos. Não se apaga. Uma vez família, sempre família. Você pode gostar ou não. Você pode ter afinidade ou não. Mas apagar, filho, nunca. Nunca. Aquilo faz parte do seu ser, faz parte da sua identidade. E você vai carregar características dessa família para a vida toda. Né? E nesse conjunto de famílias, nessa primeira organização, que é tão, digamos assim, importante dela, esse conjunto de famílias, cria o que a gente vai chamar de sociedade civil. E a sociedade civil vai se organizando a tal ponto que chega um momento que é preciso estabelecer uma instância maior que possa controlar a minha família, a sua família, a nossa família. E isso é o Estado. Então, ou seja, o Estado é a instância que vai... É o processo de evolução. A primeira organização é a organização familiar. Dessa organização familiar surge a sociedade civil. Da sociedade civil surge a necessidade do Estado. Isso é processo de evolução. A sociedade, né, em todas as civilizações que caminham desse jeito, são civilizações que têm evolução. Olha só, o Estado é o nível máximo da vida social, né? Essa essência para que o ser humano se desenvolva. O Estado é essencial para que o ser humano se desenvolva. Por quê? O Estado ele me cobra. O Estado me cobra postura, me cobra impostos, mas ao mesmo tempo o Estado também me dá condições. Porque eu não preciso me preocupar tanto com a questão da segurança, porque o Estado é responsável pela segurança. Eu não preciso me preocupar tanto com a questão da saúde, porque o Estado é responsável pela saúde. Eu não preciso me preocupar tanto com a questão da educação, porque a educação é questão do Estado. Então, ou seja, eu não preciso me preocupar tanto assim, aí a gente tem que reunir o grupo e calçar a rua. Não, o Estado vai fazer isso. Então, assim, né, pensa comigo, o Estado ele dá, né, muitas garantias, muita segurança para as pessoas. E é simples entender, gente. Quando a gente fala assim que o Estado dá garantias, dá seguranças, pensa comigo. Nós estamos vivendo um período de pandemia. O que o Estado, o que a nação brasileira precisou fazer para todos, digamos assim, vamos entender, nação e os seus filhos, né? Cada um de nós patriotas somos, né, filhos, né, dessa pátria. E como pátria mãe, ela não pode deixar os filhos desvalidos. Então, diante da pandemia, né, o Estado, enquanto instância maior, vai amparar as pessoas. Você pode ver que o que foi esse amparo? A questão do auxílio emergencial,
né, para muitos milhões de brasileiros aí receberam, ainda continuam recebendo, parece que vai até dezembro, né? Esse auxílio emergencial. Isso foi fundamental para que as pessoas, né, para que a sociedade como um todo sentisse com menor proporção o impacto da pandemia. Então, né, ou seja, é o Estado ajudando a pessoa física, mas ao mesmo tempo toda uma estrutura, porque o dinheiro roda. O dinheiro vai na mão dessa pessoa, mas essa pessoa vai comprar. Ela vai no bar, ela vai no mercado, ela vai na padaria, ela vai no açougue e esse dinheiro vai girando e faz com que a economia continue em desenvolvimento. Essa é uma perspectiva importante. Olha só como é que o Estado é importante. Se não fosse o Estado, como é que acontece? Imagina aí, não é mesmo? Olha só, o Estado tem de ser único, dotado de autoridade e atuar pelo bem de toda a coletividade. Gente, vamos entender aqui. O Estado tem que ser único. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, para que todos nós possamos entender. Imaginemos que você foi contratado em uma empresa. E essa empresa, você tem uma chefia imediata, mas você tem mais 10 outros chefes. Mais 9 outros chefes. Então, se cada um vem e te pede uma coisa, e cada um dos 10 pediu coisas totalmente diferentes, mas você é um só. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, você lembra do que o rapaz pediu ali, do que a outra pediu, e aí, e no fim das contas, você não faz nada. Porque você quer fazer tudo, você quer agradar a todos e não consegue agradar ninguém, não consegue sair do lugar. Porque você não sabe se você recebe a ordem do João, da Maria, da Teresa ou do Joaquim. Então pensa comigo. Agora, quando o Estado é único, é uma única voz, é um único comando. Então o que a gente faz? Obedece, segue, entra na linha. Essa é a perspectiva. Então, ou seja, o Estado ele não pode estar dividido. Inclusive isso é bíblico, um reino dividido tende ao fracasso. Então o Estado tem que ser uma voz única. Todo mineiro tem que saber qual, né, o que rege o nosso Estado. O que está valendo no nosso Estado. Todo cidadão barbacenense tem que entender qual que é o processo aqui de Barbacena. Porque não é, mas em Juiz de Fora é assim. Mas, opa, você está em Juiz de Fora ou você está em Barbacena? Mas no Rio é assim. Mas você está no Rio ou está em Minas? Então o Estado tem que ser único. Ele tem que ter uma regra que vale ali para todas as pessoas daquela determinada situação. Né? Dotado de autoridade. O que é um Estado dotado de autoridade? Gente, eu sei que eu tenho que pagar o IPTU. Eu sei que eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Eu sei que tem que ser pago o IPVA. Então, assim, e por que eu pago todas essas coisas? Porque eu sei que ou eu faço isso, ou eu vou ser punido de alguma forma. Aí você fala, professor, então quer dizer que você só paga esses impostos pelo medo da punição? Não. É porque eu também sei, né, nós, enquanto sociedade, sabemos que esse dinheiro ele é para o bem da coletividade. Ele gera benefícios para todas as pessoas. Então, olha só, o Estado ele é único, é uma única palavra, é uma única lei, porque não, né, se no mesmo Estado haver confronto de leis e o negócio fica difícil, você não sabe o que você faz, né? Então ele é único, ele é dotado de autoridade, o Estado ele é reconhecido por todos nós e atua pelo bem de toda a coletividade. E é por isso então que a gente paga todos os impostos, porque a gente sabe que de alguma forma esse é um bem que volta para a gente enquanto, né, enquanto nação, enquanto sociedade. Né? O Estado deve produzir leis que são corretas. Gente, olha só que coisa linda. O Estado deve produzir leis? Sim. Mas é qualquer lei? Não. Leis que são corretas. A perspectiva da justiça precisa acontecer aqui. Porque não pode haver liberdade sem lei. Liberdade sem lei é um princípio que não vai funcionar muito bem. Gente, mas eu vou trabalhar essa perspectiva da liberdade, né, que liberdade e lei, no próximo vídeo para não ficar tão prolongado aqui.
Um forte abraço, nos vemos agora mesmo, doutor.